Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção da nossa recuperação paralela, certo? Então vamos começar aqui. Questão 1. São propriedades gerais da matéria. Ponto de fusão, cor e inércia. Gente, aqui dessas, somente a inércia é uma propriedade geral. Ponto de fusão e cor são propriedades específicas. Ponto de ebulição, propriedade específica. Solubilidade, propriedade específica. Densidade, propriedade específica. Compressibilidade, propriedade geral. Elasticidade, propriedade geral. Inércia, propriedade geral. Então, a resposta correta vai ser essa. Aqui, densidade, ponto de fusão e solubilidade vão ser propriedades específicas. Aqui, inércia. Inércia é uma propriedade geral. Ponto de congelamento. O ponto de congelamento é a mesma coisa que o ponto de fusão. É a temperatura necessária para passar do estado líquido para o estado sólido. E ela vai ser igual ao ponto de fusão, que é a temperatura para passar do estado sólido para o estado líquido. Textura é uma propriedade específica da matéria, que está relacionada com as propriedades organolépticas. Questão 2. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo denomina-se de... Vamos lá. Porosidade. Não, é falso. Extensão. Falso. Densidade. Falso. Impenetrabilidade. Verdadeiro. Impenetrabilidade é a propriedade em qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar em determinado espaço ao mesmo tempo. Inércia. Inércia é a capacidade do organismo de se manter no seu estado. Então, é inércia, é impenetrabilidade, certo? Questão 3. São necessários 85 gramas de sacarose para adoçar meio litro, 500 ml de café. Qual a massa de sacarose para adoçar 2 litros de café? Dados 1 litro igual a 1000 ml. Gente, aqui nós vamos fazer regrinha de 3. Eu vou ter 85 gramas de sacarose para 500 ml de café. Eu quero saber qual vai ser a massa para 2 litros. Então, eu quero saber qual é a massa para 2 litros. Só que aqui, gente, está em ml. E aqui tem litro. Então, eu tenho que transformar. 1 litro são 1000 ml. Então, 2 litros vão ser 2000 ml. Certo? Aqui a gente pode cortar esses dois zeros com dois zeros. Então, eu vou ter que 5m vai ser igual a 85 vezes 20. M vai ser igual a 85 vezes 20 dividido por 5. Isso aqui, ó, divide, vai dar 4. Então, eu vou ter 4 vezes 85, que vai dar 340 gramas. Certo? Questão 4. Sabendo que a densidade é a relação entre massa e volume, D igual a M sobre V, selecione a alternativa verdadeira. O gelo é menos denso que a água, por isso ele flutua. Gente, se a gente imaginar um copo, certo? Aqui a gente vai ter água e aqui nós vamos ter os cubinhos de gelo. O gelo, ele flutua sobre a água. A água, vamos imaginar que tem densidade a 25 graus Celsius, vai ser 1 grama por ml, certo? Qualquer objeto que flutue sobre ela vai ter que ter densidade menor do que isso. Ou seja, a densidade do gelo ela vai ser menor do que a densidade da água líquida, certo? Porque gelo é água. Apesar de ser a mesma substância, as densidades vão ser diferentes. É porque o gelo, quando você tem esse formato dele, ele acaba criando vários espaços vazios dentro da sua estrutura. E esses espaços vazios são preenchidos por ar. Então, esse espaço vazio, ele vai diminuir a densidade do gelo. Por isso é que ele vai flutuar sobre a água, certo? Se a densidade fosse igual, o gelo ele ficaria mais ou menos aqui no meio. E se fosse maior, ele ficaria no fundo, certo? Então, a nossa resposta correta vai ser essa. O gelo é menos denso que a água, por isso ele flutua. A densidade do gelo é menor do que a densidade da água,
certo? Questão 5. Sabendo que a densidade do chumbo 11,3 gramas por ml, a densidade da água 1 grama por ml, a densidade da madeira é 0,5 gramas por ml, é correto afirmar que... Gente, vamos imaginar que aqui mais uma vez vamos ter um copo, certo? Em que a gente vai ter água. A água, ela tem densidade de 1 grama por ml. O chumbo, ele tem densidade, 11,3. 11,3 é maior do que 1. Então, o chumbo ele vai estar aqui. Então, essa aqui é a densidade do chumbo, que é PB. É 11,3 gramas por ml. Ele vai ficar no fundo. E a madeira, ela tem densidade menor do que a da água. Então, a densidade da madeira, ela vai ser 0,5 gramas por ml. Portanto, ela flutua sobre a água. Então, ele quer saber qual é a resposta correta. O chumbo flutua sobre a água? Não. O chumbo, ele afunda. Então, ela é falsa. A madeira afunda na água? Não. A madeira, ela tem densidade menor do que a da água. Então, essa aqui, ela é falsa. Ela flutua. A madeira flutua sobre a água? Verdadeiro. O chumbo e a madeira flutuam sobre a água? Não, o chumbo não flutua. Então, essa aqui é falsa. Nossa resposta correta vai ser essa. A madeira flutua sobre a água. Questão 6. Sobre misturas eutéticas e azeotrópicas, é correto afirmar que o latão, mistura de cobre e zinco, é uma mistura eutética, pois os dois metais têm pontos de fusão próximos. Verdadeiro. Eu já falei isso na aula, gente. Quando a gente quer fazer uma mistura entre dois metais, a gente vai ter uma mistura eutética, que é uma liga metálica. Toda liga metálica vai ser uma mistura eutética. Por quê? Eu preciso que o ponto de fusão seja bem próximo, para que eles possam fundir juntos e não ficar separados, certo? Eles vão ter pontos de ebulição diferentes, mas o ponto de fusão é bem próximo. O latão é uma mistura azeotrópica? Não, ele é eutética. Essa aqui é falsa. Uma mistura de 96% álcool e 4% água é considerada eutética? Não, é falso. Falei isso na aula. Essa mistura de líquidos, ela vai ser azeotrópica. Uma mistura 96% álcool e 4% água é considerada estética. Aqui, o nome já está até errado. Então, vai ser falso. Resposta correta vai ser essa, certo? Sobre o conceito de mistura homogênea, é correto afirmar que a mistura de duas substâncias puras forma uma mistura homogênea. Nem sempre. Por exemplo, se eu pegar água pura e pegar óleo puro, o óleo vai ficar sobre a água. E aqui eu vou ter uma mistura heterogênea. Certo? Apesar de ser duas substâncias puras. Então, é falso. Nem sempre. O leite, por ser todo branco em sua constituição, é considerado uma mistura homogênea. Falso. Falei isso na sala de aula. O leite, se você olhar no microscópio, você vai ver que ele é formado por proteínas, por gordura, tem a parte aquosa, tem os açúcares. Então, é falso. O sangue, apesar de ser uma mistura de células, é considerado uma mistura homogênea. Falso. Como eu já falei, no microscópio a gente consegue distinguir cada uma das células. Então não pode ser considerado como uma mistura homogênea, apesar de que a olho nu parece que está tudo igual, mas não é. O ar que respiramos é considerado uma mistura homogênea, pois toda mistura de gases é homogênea. Verdadeiro. Falei isso durante as aulas. Toda mistura gasosa, ela vai ser homogênea. Então, a resposta correta é essa aqui. Questão 8. Dois líquidos roxos foram analisados microscopicamente e seus pontos de fusão e ebulição foram determinados em laboratório. Líquido 1, aspecto homogêneo ao microscópio. Ponto de fusão, menos 100 graus Celsius. E ponto de ebulição, 59 graus Celsius. Líquido 2, tem aspecto homogêneo ao microscópio. Ponto de fusão, menos 6 graus Celsius. Ponto de ebulição é variável. O que é que a gente pode afirmar sobre isso? O líquido 1 é uma substância pura. O líquido 2 é uma mistura azeotrópica. Vamos lá. O líquido 1,
ele tem ponto de fusão bem determinado e tem ponto de ebulição bem determinado e constante. Ou seja, isso é uma característica de uma substância pura, verdadeiro. O líquido 1 é uma substância pura. O líquido 1 é uma substância pura. Gente, o líquido 2 tem aspecto homogêneo ao microscópio e ele vai ter ponto de fusão constante, menos 6 graus Celsius. Já o ponto de ebulição dele é variável. Então, quando a gente tem um ponto de ebulição variável, a gente vai ter uma mistura do tipo eutética, certo? Então, a resposta correta vai ser essa. O líquido 1 é uma substância pura, o líquido 2 é uma mistura eutética. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa prova, certo? E também vou postar lá no Google Sala de Aula como foi a distribuição das notas e quais foram as questões que vocês mais acertaram e erraram, certo? Se cuidem, pessoal.